O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Muito bem, nós estamos iniciando a Escola Bíblica Dominical neste domingo 28 de março de 2021, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. São exatamente 9 horas e 15 minutos da manhã. Nós estamos trabalhando na exposição da Carta aos Hebreus. E eu gostaria hoje de repartir com você o que está em Hebreus capítulo 3, versos de 1 a 6. Se você puder, tome a sua Bíblia agora em suas mãos e leia comigo, acompanhando esta leitura, aí na sua casa, onde você estiver, para que possamos compreender o significado desta passagem e qual a sua relevância para a nossa vida hoje. Hebreus capítulo 3, versos de 1 a 6. Está escrito o seguinte: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Amém. Eu quero considerar com vocês sobre o seguinte tema hoje: nossos privilégios em Cristo Jesus. Bom, eu já disse para vocês que a carta aos Hebreus, ela é considerada pelos estudiosos como o quinto evangelho, porque se os evangelhos trataram da vida de Jesus aqui, Hebreus trata do ministério de Jesus ali. Se os evangelhos trataram do ministério terreno de Jesus, Hebreus trata do ministério celestial de Jesus. Hebreus tem uma tese principal: Jesus é melhor. Jesus é melhor do que os profetas, do que os anjos, do que Moisés, do que Arão, do que Josué. E a tese de Hebreus sobre a superioridade de Cristo estava ligada ao fato de que, em virtude da perseguição que assolava a igreja naquele tempo, muitos judeus que haviam se convertido a Cristo, deixado o judaísmo e abraçado o cristianismo, com medo da perseguição, estavam de malas prontas, de volta para o judaísmo. E Hebreus, então, levanta esta questão, que deixar Cristo, o cristianismo, para voltar para o judaísmo, é a mesma coisa de deixar a realidade e voltar para as sombras. Porque todo o Antigo Testamento era uma preparação para a chegada de Cristo, anunciava Cristo, preparava o caminho para Cristo. Agora Cristo chegou, agora Ele é a realidade, então não se pode mais voltar atrás, é retrocesso, é apostasia. Já olhamos no capítulo 1 e no capítulo 2, que Jesus é superior aos profetas e aos anjos.
Agora no capítulo 3, o autor aos Hebreus vai mostrar para nós que Jesus é superior a Moisés. É claro que há uma grande conexão entre Moisés e Cristo. Aliás, Deuteronômio capítulo 18 diz que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés, mas superior a Moisés, e este é Cristo. Então uma espécie de conexão entre Moisés e Cristo, por exemplo, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Você encontra, por exemplo, Moisés dando ao povo maná, mas Jesus diz: eu vim trazer o pão da vida, eu sou o pão da vida. Então, aqui no texto que nós acabamos de ler, está graficamente declarado no verso 3, Jesus todavia tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Ele está continuando a sua tese da superioridade de Cristo. E ele diz que Jesus é maior do que Moisés, e ele compara: quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Ele não está falando de uma casa física, ele não está falando de uma tenda, ele não está falando de um edifício, ele está usando uma metáfora para descrever o povo de Deus, a igreja de Deus. Moisés fazia parte desta casa, servia nessa casa, mas quem estabeleceu esta casa é Deus, é Cristo, e quem estabelece a casa é maior do que a casa. Assim, Cristo é superior a Moisés, porque quem estabeleceu a própria casa, a própria igreja, é o Senhor Jesus Cristo. Pois bem, com isto, o autor aos Hebreus está dizendo que não faz sentido abandonar a Cristo e voltar para Moisés, abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Agora, para você se afastar ou evitar essa apostasia, era preciso, diz o autor aos Hebreus, você considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Esta palavra considerar atentamente é muito mais do que olhar. É muito mais do que olhar com um olhar fixo. Esta palavra traz a ideia do astrônomo que mira os céus, não como um leigo que apenas vê as estrelas brilhando no firmamento, mas olha com um olhar mais detalhado, mais perito, mais investigativo, como um astronauta olha para os mundos estelares, como um astrônomo olha para o céu para identificar os astros. É com esta maneira, com esse olhar mais detido, mais criterioso, mais investigativo, é que você e eu precisamos olhar para Jesus como o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Dito isto, eu gostaria então de apresentar a você as lições desse texto. Primeiramente, o autor aos Hebreus começa a dizer para você que nós somos participantes de uma vocação celestial. Olha o versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Quando ele diz que nós somos participantes da vocação celestial, ele está dizendo para nós duas coisas. Primeiro, o nosso chamado, a nossa vocação, veio do céu, veio das alturas, é uma vocação celestial. Como Paulo diz, eu não fui desobediente à vocação celestial. Quem nos chama para a salvação é Deus. Quem nos convoca para pertencermos à igreja de Cristo é Deus. Esse chamado, essa vocação, não veio de homens,
não fomos alistados por homens, não fomos convocados por homens, não fomos chamados por homens, o próprio Deus nos chamou. Um dia você e eu ouvimos esta voz, este chamado, a voz do divino pastor. E quando ele falou conosco, ele não falou apenas aos nossos ouvidos externos, ele falou ao nosso coração. Ele tirou a venda dos nossos olhos, ele tirou o tampão dos nossos ouvidos, ele mudou as disposições da nossa alma, ele trocou o nosso coração de pedra por um coração de carne, e nós atendemos a esta vocação celestial. Mas o céu não é apenas a origem do nosso chamado, da nossa vocação, mas é o destino do nosso chamado. Nós somos chamados a partir do céu para o céu. Nós recebemos essa convocação de lá, para irmos para lá. Então, o céu não é apenas a nossa origem, porque nascemos de cima, nascemos do alto, nascemos de novo, nascemos do Espírito, mas nós fomos chamados para irmos para o céu, para reinarmos com Cristo no céu. A nossa pátria está no céu, o nosso Senhor está no céu, a nossa herança está no céu, a nossa alegria e a nossa recompensa está no céu. Então nós fomos chamados de lá para irmos para lá. É Cristo quem nos conduz para esta Canaã celestial. Se Moisés foi usado para conduzir o povo à terra prometida, uma Canaã terrena, Jesus, superior a Moisés, nos leva para a Canaã celestial, para o céu. Segunda verdade que esse texto mostra para nós, é que nós fazemos parte da família santa de Deus. Olha aí no verso 1 ainda. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Quando a Bíblia diz santos, essa palavra santo é uma palavra muito confusa para a mente do brasileiro, tão místico, e acostumado à canonização de santos. A ideia que as pessoas têm de santo é alguém que a igreja canonizou e que foi guindado a uma posição de intercessor. Mas essa não é a ideia bíblica. Esta prática não tem amparo nas Escrituras. A palavra santo significa separado, diferente, ou consagrado a. Quando você creu no Senhor Jesus, Deus separou você. Deus tirou você, não fisicamente do mundo, mas espiritualmente sim. De tal forma que agora você pertence a Deus. É propriedade exclusiva de Deus. Você agora é herança de Deus. Então, você é diferente, você foi separado. Agora você tem a bênção de pertencer a Deus. É isso que ele está dizendo, nesse sentido, no verso 1. Por isso, santos irmãos. E quando ele diz irmãos, significa que você faz parte da família de Deus. Agora não tem judeu, agora não tem gentio, agora não tem rico, agora não tem pobre, agora não tem grande, agora não tem pequeno, agora não tem velho, agora não tem jovem, agora não tem homem, agora não tem mulher, agora não tem livre, agora não tem escravo. Agora todos que creem no Senhor Jesus fazem parte da família de Deus. São membros da família de Deus, são irmãos. Deus derrubou o muro da separação. E de judeus e gentios, fez um só povo, fez uma só igreja, de tal maneira, que nós somos uma só família, um só rebanho, nós somos um só corpo, nós somos uma só vinha, nós somos uma só casa, a casa de Deus. Terceira lição desse texto, temos Jesus como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Bom, a nossa confissão é aquilo que declaramos diante do mundo, é o conteúdo da nossa fé. E nós, no versículo 3 diz, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quando nós confessamos Jesus,
quando nós proclamamos quem é Jesus para nós, nós estamos afirmando diante do mundo duas verdades. Primeiro, ele é o apóstolo. Segundo, ele é o sumo sacerdote desta nossa confissão, desta nossa profissão de fé. Como apóstolo, Jesus é o enviado de Deus para nós. Ele foi enviado. A palavra apóstolo é alguém que é enviado. E ele foi enviado desde o céu à terra. Sendo Deus, se fez homem. Tendo rei, se fez servo. Sendo autor da vida, veio para morrer pelos nossos pecados. Sendo ele bendito e santo, se fez pecado por nós, para nos resgatar e nos redimir. Esta foi a sua missão. Ele foi enviado para isto. Ele veio não para estabelecer um reino político, ele veio para estabelecer um reino espiritual no nosso coração. Ele veio para nos salvar, ele veio para nos redimir. Por isso ele veio. Esse é o seu apostolado. Ele é o apóstolo da nossa confissão. Mas o apóstolo também, ao ser enviado, ele era enviado com a mesma autoridade daquele que o enviou. E Jesus Cristo é o apóstolo da nossa confissão, porque ele não só foi enviado por Deus para nos salvar, mas ele veio com toda a autoridade, com todo o poder de Deus, ao ser nos enviados para isso. Ele ensinou com autoridade, ele fez milagres com autoridade, ele ensinava não como os escribas e fariseus. Por meio dele os cegos viam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitavam. Ele não só foi enviado, mas foi enviado com autoridade e com poder. Por isso ele disse, ao enviar agora a sua igreja, todo o poder, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as, batizando-as, e eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Mas agora, o autor aos Hebreus disse que Jesus não apenas é o apóstolo da nossa confissão, mas ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Bom, aqui o autor aos Hebreus está começando a mostrar que Jesus também é superior a Arão, porque Arão, irmão de Moisés, era o sumo sacerdote. A sua família oferecia a Israel os sumos sacerdotes. Era de uma família sacerdotal. Mas Arão era um homem perfeito, que oferecia sacrifícios imperfeitos para um povo imperfeito. Por isso que ele precisava oferecer sacrifícios primeiro por ele e depois pelo povo. E é por isso que ele tinha que oferecer sacrifícios constantemente, porque os sacrifícios eram imperfeitos, porque sangue de touros e de bodes não pode expiar pecado, apenas podiam apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, como sumo sacerdote, é o sacerdote e é o sacrifício. Ele não oferece sangue alheio, ele oferece o seu próprio sangue. O seu sacrifício foi perfeito, por isso não precisa ser repetido. É cabal, é completo, é final. Então, não há agora qualquer outro mediador que possa se interpor entre nós e Deus. O próprio Jesus é este mediador. A palavra sacerdote, no latim, pontifex, significa construtor de pontes, pois Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Ele é o caminho para Deus. Ninguém tem acesso a Deus a não ser por Ele. A quarta verdade desse texto é que temos em Jesus alguém superior a Moisés, e é o que vai descrever a partir do verso 5. Ou melhor, a partir do verso 2 até o verso 5. Primeiro, Jesus foi fiel como Moisés, cumprindo a sua missão. Olha comigo aí, por gentileza, que Moisés, versículo 2, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus.
Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então vamos entender isso. Qual foi a missão que Moisés cumpriu? Moisés cumpriu a missão de tirar o povo do Egito e levá-lo até o portal da terra prometida. Porém, Jesus cumpre uma missão maior, porque ele cumpriu a missão de vir ao mundo, morrer pelos nossos pecados, nos reconciliar com Deus e nos conduzir à sua glória. Nesse sentido, Jesus estabeleceu a igreja. Foi ele quem disse que ele é o edificador da igreja, ele é o fundamento da igreja, ele é o protetor da igreja, e ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus estabeleceu a casa. Moisés foi servo fiel na casa, mas Jesus é o fundamento da casa, Jesus é o edificador da casa, Jesus é o dono da casa, Jesus é o protetor da casa, Jesus é maior do que Moisés. E essa superioridade de Jesus em relação a Moisés é visto nisso, que o construtor é maior do que a casa. Essa palavra casa aí, que está presente no verso 2, no verso 3, no verso 5, é oikos. E oikos não é casa física, oikos é a casa, família, povo, igreja. Ou seja, Moisés foi um fiel servidor da igreja de Deus, veterotestamentária. Mas Jesus é o salvador da igreja. Jesus constituiu a igreja. Jesus salvou a igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o dono da igreja. Jesus é o Senhor da igreja. Ele estabeleceu a igreja. Mas se você olhar no verso 5, veja comigo: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, diz o verso 6, como filho. Então, a superioridade de Cristo em relação a Moisés é que Moisés era um servo, Jesus é o filho. O filho, ele é o herdeiro de todas as coisas. E ele é o filho de Deus, da mesma essência de Deus, da mesma substância de Deus, tendo os mesmos atributos de Deus, realizando as mesmas obras de Deus. Então, a tese do autor aos Hebreus é esta: Jesus é superior a Moisés. Moisés era um servo nesta família, Moisés era um servo nesta casa, Moisés era um servo do povo, que servia ao povo, mas Jesus é o filho de Deus, o dono da casa, que estabeleceu a casa, que estabeleceu a igreja. Pois bem, vamos entender ainda que Jesus é superior a Moisés, porque a realização é maior que o símbolo. Veja você no verso 5, na parte B, que diz assim: Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Ou seja, Moisés mostrava a sombra, apontando para a realidade. Então Moisés era um profeta semelhante a Cristo, Cristo a realidade. Moisés trazia o maná apontando para Cristo, que é o pão da vida. Moisés libertava o povo de uma escravidão física, apontando para Jesus, que é o libertador espiritual. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Moisés conduzia um povo à terra prometida, Canaã terrena, mas Jesus leva o povo para Canaã celestial. Então tudo que Moisés fez apontava para verdades espirituais maiores, que se cumpriram em Cristo. Bom, deixa eu concluir este breve estudo com vocês, mostrando em último lugar, em quinto lugar,
aqui nós agora somos a morada de Deus. Versículo 6 diz assim: Cristo, porém, como Filho, em sua casa, a qual casa somos nós. Somos nós. Então, agora o autor aos Hebreus está dizendo que você e eu, que cremos em Cristo, o Filho, nós fomos constituídos, feitos, morada de Deus, casa de Deus. E essa figura, ela é ricamente exposta no Novo Testamento. Primeiramente na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Nós somos habitação de Deus, morada de Deus, santuário de Deus. Lá em 6,19 da primeira carta aos Coríntios, mais uma vez estabelece isso, que nós somos o templo da morada de Deus, o santo dos santos, onde a glória de Deus assiste. Nós vemos isso em 2 Coríntios 6,16, mais uma vez a ideia de que nós somos o santuário de Deus, que não deve ter conexão com os ídolos. E 1 de Pedro 2,5, nós somos as pedras vivas desta casa de Deus. Então, você é o templo da morada de Deus. Deus não habita em casas feitas por mãos, Ele habita em você. E esta verdade foi progressiva. Note você comigo, que lá em Êxodo 25:8, Deus diz: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Era um santuário móvel. Depois Salomão construiu um templo, e a glória de Deus veio para dentro do templo. Depois o povo pecou, e a Shekinah, a glória de Deus, saiu do templo. Depois, em João 1,14, o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Então Jesus veio morar conosco. Aí Jesus morreu e ressuscitou e voltou para o céu, e enviou o Espírito Santo para morar em nós. Agora Deus habita em nós. Agora nós somos o santuário de Deus. Nós somos a morada de Deus. Agora, de que maneira? De que maneira? Primeiro, se guardarmos até o fim a ousadia. Olha o verso 6. Se guardarmos firme até ao fim a ousadia. Por que ele está dizendo isso? Porque salvação é para aqueles que perseveram. Aqueles que estavam abandonando a Cristo para voltar para o judaísmo, estavam com isso apostatando da sua fé. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Aqueles que são salvos, de fato permanecem. Se alguém sai, neles a alma de Deus não tem prazer. Saíram dos nossos, de João, capítulo 2, verso 19 da sua primeira carta, porque não eram dos nossos. Então, a única maneira de você provar que uma pessoa salva é se você permanece nesta confissão, firme, se guardar firme até o fim, a ousadia. Mas mais do que isso, se guardarmos até o fim, a exultação da esperança. Ou seja, a fé não é para ser uma fé apática, uma fé debilitada, que está desidratando, que está murchando. Não, a fé precisa ser exultante. A esperança nossa é uma esperança bendita, gloriosa, que exulta nesta gloriosa verdade de que nós somos a morada de Deus, que nós professamos diante do mundo que Jesus é o nosso apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Como apóstolo, ele trouxe Deus para nós, como sacerdote, ele nos leva até a Deus. Esta verdade precisa estar firme, forte, pulsando no nosso coração, porque temos uma viva esperança, e a esperança cristã não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, meu amado irmão, eu quero deixar aqui, concluindo, esta palavra de encorajamento para você.
Você não pode jamais virar as costas para Cristo, porque este é um caminho que leva à morte. Este é o caminho largo que conduz à perdição. Mas se você está em Cristo, se você tem Jesus como apóstolo e sumo sacerdote da sua confissão, se Jesus é o Filho de Deus que constituiu a igreja, e você é a igreja, você é a morada de Deus, então exulte nisso, fique firme nisso e mostre ao mundo esta viva esperança que você tem em Jesus, porque Jesus é superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Arão. Ele é o melhor e Ele é a razão da nossa própria vida. Que Deus abençoe, portanto, você. Fique firme em Jesus, porque Ele é a rocha dos séculos e quem está nele jamais será abalado. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu coração. Amém.